Então vamos fazer conta. Pegou seu caderninho? Posso calcular? Vou calcular uma parede. Que parede eu vou calcular? Vou calcular essa paredinha aqui, ó. Vou calcular essa paredinha aqui. Então vamos pegar uma parede como exemplo. Uma parede com um bloco de 14 de largura, que é o mais utilizado. Tá? Então são informações para o nosso cálculo. Um bloco de 14. Eu vou considerar que ele está travado em cima e embaixo. Quer dizer que eu tenho uma viga baldrame aqui e que eu tenho uma laje em cima. E essa é uma consideração importante porque os BOTs mudam. Eu vou considerar que o pé direito aqui, ó, que o H da minha edificação é de 3 metros. Tá? Então, eu vou fazer uma parede de 3 metros. Lembra que essas dimensões precisam ser de 20 em 20, né? Porque essa é uma elevação, eu estou olhando de frente uma parede. Ele tem 19 de altura, o bloco, esses blocos, mais 1 centímetro de argamassa. Então, aqui estão 15 fiadas. Tá? São 15 fiadas. E o L é o comprimento dessa parede em planta. Eu estou fazendo aqui um de 280 centímetros. Uma paredinha de 2,80 metros de comprimento. Uma consideração também que é interessante, nesse caso é bloco de concreto, mas no aplicativo eu vou fazer com bloco cerâmico, só para vocês verem a diferença. Muda basicamente a chamada relação prisma-bloco e o peso e a carga. A carga que está aqui, eu estou dando valor só para a gente ganhar tempo. Mas a carga, lembra, permanente. Quem que é carga permanente nessa parede? A carga permanente da laje mais o peso próprio dessa parede. Acidental é só carga de laje, porque eu só tenho carga acidental na laje. Aqui eu não estou considerando nenhuma carga lateral. Isso é a compressão simples. Quais são os dados da minha parede que eu forneci no exercício que eu vou precisar aqui? Os dados são: primeira informação é o que a gente chama de HEF, que é porque está incluso aqui no meu R, tá? Mas vamos colocar. Qual que é a HEF? Então, aqui eu vou dizer que o meu HEF, posso, inclusive, se eu colocar uma vírgula, deixar ele assim, ó, que é o mais bonitinho, de H e subscrito. Eu vou deixar normal só para a gente ganhar velocidade. Então, vamos fazer direitinho, vai? Vocês estão com pressa? O pessoal está com pressa aí, suporte? Não? Então, vamos fazer direitinho, ó. Vou colocar H, EF, que é a altura efetiva, e vou dar essa informação. No exercício, eu disse que a altura é de 3 metros e o comprimento é de 2,80. Então, o HF é 3 e eu posso dar a unidade aqui já, tá? Que é metros, né? Inclusive, uma das vantagens é que eu não preciso me preocupar muito com as unidades, só preciso informar e depois eu posso ir modificando isso. Então, eu digito M. Ele já aparece que é metros, eu dou um tab, ele seleciona que é metros. A outra informação é a altura, que eu vou chamar de T,EF. 2 pontinhos. A espessura efetiva é 0,14 metros. 0,14 M de metros. Tá aqui. São duas informações que eu tenho de cara. Com essa informação, eu posso calcular o nosso R. Vamos lembrar aqui que é o R? O R é essa continha aqui, ó. É o coeficiente que diminui em função das BOTs. É isso aqui. Esse é o R. 1 menos HEF dividido por 40 vezes TF ao cubo. Vou fazer essa continha lá. Olha como é simples. O R, coloca R, 2 pontinhos, vale 1 menos, abro parênteses, HEF dividido, aquela barrinha de dividido, por 40 vezes TEF. Opa, T,EF. Só que isso é o cubo, então coloco aqui o mouse aqui fora, chapéuzinho do vovô, 3, ele é o cubo. E ele já faz a conta. Ó, o R, coeficiente redutor, ele foi de
0,8463. É um coeficiente, então ele não tem unidade. E ele é sempre menor do que 1, porque ele multiplica aqui, ó. Ele multiplica, então ele vai reduzir. Esse valor tem que ser menor que 1. Vou testar um exemplo, ó. E se essa altura fosse maior, fosse 5 metros? Olha quanto reduz, vai reduzir muito. Isso se isso fosse 4 metros? 0,63. Se fosse, sei lá, 2 metros só, está muito próximo de 1. Então, quanto mais baixinho a parede em relação à largura, mais próximo de 1 é. Então, ele não modifica nada a resistência da minha parede. Vamos manter 3, que é o resultado do nosso edifício. O que mais? Agora eu preciso de alguns ponderadores, digamos assim, que a gente já falou deles lá. Um deles é o gama F. Aqui do lado eu tenho o gama F, vírgula F. Quanto que vale o gama F? 1,4. Sempre, tá? É um modulador de força. Não é basicamente sempre, mas na maioria dos casos. Inclusive para estrutura de concreto armado. O que mais? Eu tenho outro gama, que é o gama M. Ele vale 2, a gente já falou disso. São coeficientes, então não tem unidade. Eu tenho outra informação que é o L. Qual que é o comprimento dessa parede? 2,8, né? Metros. Eu uso o tab para selecionar que é metros. Outra informação, a espessura dessa parede. Eu vou chamar de E. O E dessa parede é 0,14 metros. A espessura é 14 metros. E por último, a E acabada. Por que eu preciso da E? Vírgula acabe, eu vou colocar. Porque eu preciso calcular o peso próprio com revestimento. Então, eu vou dar um peso próprio específico com revestimento. Aqui, eu vou usar 0,15. Quer dizer, eu estou usando meio centímetro de acabamento para cada lado. Imagino que é uma parede interna, eu vou revestir com gesso. Arranjar uma externa. Então, usa 16, 17, dependendo de quanto revestimento que você vai ter nessa parede. Nesse exemplo, eu vou usar 15, que é meio centímetro para cada lado. Tá, agora eu posso calcular mais coisas. Aqui eu dei uma informação que é os carregamentos dessa parede. Normalmente no curso a gente chega nessas cargas, que eu estou dando para a gente ganhar tempo. Eu tenho que a carga chamada GK, que é a carga permanente, ela é 60 kN por metro, e a QK, que é a carga acidental, ela é 30 kN por metro. Então, vamos colocando isso aqui na nossa memória. GK é 60 kN por metro. E a QK, que é acidental, ela é 30 kN. Tá? Fica feio, escrito errado. Por metro. Poderia ter colocado isso em outra unidade. Depois ele corrige essa conta, tranquilamente. Eu tenho uma informação também importante, que é o gama da parede. É o peso específico de uma parede acabada. O gama de uma parede, ele é 15 kN. 15 kN. Caramba. O gama de uma parede é 15 kN por metro cúbico. Peso específico de uma parede. Aqui faltou o K, né? Por metro cúbico. Aí, que informação mais eu preciso do peso próprio dessa parede? Então, eu tenho a carga, e aí eu preciso chegar no peso próprio dessa parede, porque eu tenho um peso específico. Essa é a carga de laje chegando, né? Peso próprio dessa parede, eu vou chamar de PP da parede. É o gama da parede, tá aqui. Vezes o H, altura dessa parede, HEF, vezes a espessura da parede acabada.
porque é o peso dela acabado. Esse valor aqui é da parede acabada, porque sem acabamento ela é 14 só. Então, eu tenho aqui 6.750 MPa. Eu posso, eventualmente, pedir para ele... Eu estou fazendo tudo quilonewton, então eu quero, na verdade, que ele me dê isso aqui em quilonewton. Quilonewton por metro. É o peso específico. Aí ele já faz a correção da unidade. Tá vendo que estava dando 6.000 e tanto? Então eu quero esse quilonewton por metro, ele corrige a unidade para mim. A última coisa que a gente precisa de informação aqui é o nosso NK, que é a carga total dessa parede. O nosso NK vale GK, aqui, carga da laje, mais QK, que é a carga acidental da laje, mais o peso próprio da parede, que a gente calculou aqui. Então, somatório de todos esses vezes o L. É o comprimento da parede. Então, eu tenho aqui 2,079 newton. Se eu vier aqui digitar Kn, que é quilonewton, eu quero um quilonewton, ele já corrige esse valor, para 270,9. E agora a gente chega finalmente no cálculo. Lembra dessa fórmulazinha aqui? Ó, eu vou escrever ela aqui embaixo agora. FK, qual que é a resistência da parede que eu preciso no final das contas? É o gama F vezes o gama M vezes o NK dividido, tudo tá aqui, ó, gama F, gama M, NK, por 1. Vou até colocar 1 para a gente lembrar que é parede, vezes o L, vezes o E, vezes o nosso R. Agora é só dar um igual. O NK aqui, ó, eu coloquei ele sem subscrito. Olha, eu preciso de uma parede com tudo isso aqui de Pascal. Vou clicar aqui, eu quero em megapascal. Ó, eu preciso de uma resistência de parede de 2,28 megapascal. Mas, Rangel, eu não compro resistência de parede, eu compro de bloco. Aí, a gente tem primeiro que transformar isso em prisma. Qual que é a resistência de prisma? FPK. A gente viu aqui na fórmula que o FPK, isso é de acordo com a norma, tá? Ele vale 70% da resistência do prisma. Então, é só a gente pegar o FK e dividir por 0,7. Então, eu preciso de um prisma de 3,2 MPa. MPa. Mas, Rangel, eu não compro prisma. Aí, para a gente finalizar esse cálculo manual, e não ficar muito longa a aula, né? A gente vai aqui, ó, nessa tabela que está na norma, essa aqui, que está no material que vocês estão recebendo, e ele faz uma relação entre bloco, argamassa e grout e prisma. Prisma oco e prisma cheio. Cheio é com asterisco. A gente vê aqui, ó, que o nosso deu 3,2 MPa. Bem próximo aqui. A relação prisma-bloco é de, para essa resistência, 0,8. Então, ó, um bloco de 3, para que eu tenha um prisma de 3,2 MPa, eu preciso usar um bloco de 4 MPa ou próximo disso. É só usar essa relação aqui de 3,8. Porque está nessa tabela que é um anexo da norma de alvenaria. Então, o FBK ele é o prisma, que é o FBK, dividido por 0,8. Olá.
eu preciso utilizar um bloco de 4,08 MPa. Como eu não tenho um bloco de 4,08 MPa, eu uso um bloco de 6 MPa. Qualquer um desses valores, pessoal, são atualizáveis. Ó. Esse valor, se a carga for... a carga não é 60, é 55. Ó, vou digitar 55. Muda. Ó. Eu preciso agora de um prisma, de um bloco menor. Se essa carga aqui fosse 70, ó, o valor é maior. Então fica uma coisa automatizada, fácil para vocês utilizarem nos seus projetos.